você! Que bom te ter aqui novamente para que possamos continuar essas nossas conversas sobre leitura. Mas antes de começarmos com o vídeo de hoje, eu já te peço para te inscrever aqui no canal, deixar o teu like para que esse vídeo possa ter mais alcance, para que mais pessoas possam nos acompanhar, ok? Conto contigo! Para você que vem nos acompanhando desde o primeiro vídeo, nós já viemos falando sobre a leitura, com uma introdução bem geral sobre o assunto. Depois trouxemos dois autores, que foi o Antônio Cândido e a Eliana Yunes, e também tratamos sobre a leitura na educação infantil. Se você não pôde acompanhar os vídeos anteriores, eu deixo aqui no cantinho para que você possa conferir essa nossa caminhada até chegar no vídeo de hoje. Começamos hoje, então, a nossa reflexão sobre uma discussão que vem sido trazida bastante sobre leitura nos anos iniciais, sobre a questão da escolarização da leitura. Você já deve ter pensado ou deve lembrar do seu tempo de escola, lá nos anos iniciais do ensino fundamental, que os professores costumam trazer a leitura com textos que tenham vínculos com atividades. Muitas vezes, antigamente, principalmente, eram utilizadas as cartilhas, e nas cartilhas possuíam os textos já direcionados às atividades que seguiam, e muitas vezes acabava que a leitura ficava por conta apenas destes textos pedagógicos. O texto pedagógico, ele também tem a sua função, também é importante no processo. Mas aqui quero levantar contigo uma reflexão importante e pertinente sobre a leitura nos anos iniciais, pensando uma leitura um pouco mais livre, uma leitura num momento separado do momento pedagógico, ou seja, uma leitura que não tem um vínculo direto com as atividades trabalhadas em sala de aula. E esse momento de leitura, ler por ler, ler para deleitar-se, para poder explorar algum texto literário que chame a atenção do aluno, que ele possa optar, possa escolher, é uma leitura, é um momento bastante importante neste momento dessa caminhada inicial como leitor. Podemos então pensar alguns motivos para essa importância dessa leitura livre, vamos dizer assim. Esse momento também já foi levantado, já foi colocado em pauta alguns anos atrás no movimento do PNAEC, os cursos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O que aconteceu nesta época? Se trazia a leitura de leite, que era uma leitura diária, com textos diversificados, que não teria exatamente um vínculo com as atividades, mas que seria um ponto de partida para um trabalho de leitura, para um gosto pela leitura. Aqui, então, eu quero trazer para vocês também uma outra reflexão importante sobre esse momento de leitura, porque os alunos pequenos muitas vezes utilizam dessas leituras para identificar-se com alguma situação, algum personagem. Vamos pensar para além dessa leitura também. Muitas vezes a leitura é uma porta de acesso para uma conversa com o professor, com colegas, sobre situações do seu cotidiano que a criança não tem tanta liberdade de conversar sobre o assunto, muitas vezes em casa, com a família ou com algum outro parente próximo. E a escola acaba por ter esta porta, né, esse momento de acesso a essas informações. E com as leituras, muitas vezes os alunos se sentem à vontade para conversar sobre algum tema, por diversos polêmico ou difícil, que possa ser tratado através de uma história, através de um enredo, uma narrativa, um personagem que a criança se identifica. Vamos para além, então. Além destas questões, vamos pensar também a importância dessa leitura para a formação leitora de fato. A criança, quando tem essa liberdade de escolher, explorar diversos textos literários, ela muito provavelmente vai se interessar por alguma narrativa que ela goste mais, algum formato de leitura e de texto,
E com isso, provavelmente também, ela vai passar a ler mais, com mais gosto, pois tem liberdade de ler o que gosta, no momento pertinente, claro, mas com liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha muitas vezes é um pequeno detalhe que faz toda a diferença nesse trabalho pelo gosto da leitura. Porque muitas vezes os textos que sempre são trazidos por outra pessoa não nos tocam da mesma forma. Pode acontecer, claro, mas é importante sim que o aluno tenha um momento de liberdade de escolha da sua leitura. Não vamos trazer aqui hoje nenhum autor em específico, mas cabe trazer a autora Cecília Bajur nessa nossa reflexão de hoje. Ela nos coloca que os textos literários, eles nos tocam e nos convidam a questionar situações do cotidiano e, através disso, passa a nos provocar a refletir como que agiríamos diante das situações que são trazidas na ficção. E isso vem de encontro com o que foi falado agora há pouco sobre os alunos aproveitarem dos textos para se encaixar em situações do cotidiano e assim expor elas de uma forma mais livre, mais à vontade. Por fim, vamos tratar de uma situação bem básica. A leitura nos anos iniciais é sim importante de qualquer forma para a fluência da leitura. Aliás, além de tudo que já falamos, todas as questões que a leitura pode influenciar no cotidiano da criança, claro que a leitura, por ler, ela por si só, é importante nesse período da etapa escolar em que eles se encontram. Afinal, é o início da caminhada como leitor. Eles estão literalmente aprendendo a ler. E claro que a leitura, quanto mais, melhor, obviamente vai ajudar nessa fluência leitora. Quanto mais eles leem, melhor vai ficar a leitura deles e, consequentemente, melhor vai ficar a escrita. Então, a leitura sim está vinculada diretamente ao processo de alfabetização. Nessa nossa fala de hoje, foi possível compreender as diversas facetas importantes da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental, para aquele ciclo principalmente de alfabetização, onde eles estão iniciando essa caminhada importante como leitor. E provoque-os. Quem sabe vamos ler um livro diferente hoje. Deixe-os livres para escolher um livro maior, que tenha menos figuras, mais textos. Muitas vezes a criança também quer se desafiar até onde ela consegue ir com a leitura. E esse processo também é importante. Então fica aqui essa minha provocaçãozinha. Deixe os pequenos escolherem as suas leituras. No próximo vídeo nós vamos conhecer mais um autor que traz nas suas teorias alguma relação com o que viemos falando até esse momento, até o vídeo de hoje. Então eu te espero no próximo vídeo para que possamos continuar essas nossas conversas, nossas reflexões sobre a leitura. Até lá, hein? Te espero!